todos. Amém. O texto para a nossa reflexão desta manhã se encontra em Filipenses, capítulo de número 2, a 13. O título da nossa mensagem tem o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus teve. Estarei fazendo a leitura e os irmãos acompanhem seus vídeos. Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento ou pensamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. E, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vou me estender até o verso 13. Verso 12. Assim, pois, amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém? Vamos estar fazendo uma breve oração e assim dar continuidade à explanação da palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua santa e bendita palavra foi lida aos nossos corações. Pedimos a iluminação do seu Santo Espírito, para que
possamos, Senhor, ser instrumento nas tuas mãos e assim poder compartilhar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, apta para discernir as profundezas do Espírito humano. Muito obrigado. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós já lemos o texto e nós vemos que o apóstolo Paulo ele demonstra uma profunda preocupação na condição dos servos do Senhor. Porque se no tempo do apóstolo Paulo já existia divisões, desentendimentos, contendas, gritarias dentro da igreja, imaginemos hoje como está a igreja de hoje, século XXI. Então Paulo fala para os servos de Cristo, como o título da mensagem recomenda. Tende em vós o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Então nós vemos que Paulo, por intermédio de Paulo, Deus ordena ao seu povo que haja, pois, em vós o mesmo sentimento, o pensamento, que houve também em Cristo Jesus. Não é nos dito para ficarmos de bom humor, nem para termos uma mente purificada pela disciplina, nem um intelecto aguçado, tampouco o mais elevado status humano em devoção e virtude, mas sim o verdadeiro modo de pensar de Cristo mesmo. Isso não significa meramente tornarmos-nos parecidos com Cristo. Significa pensarmos os mesmos pensamentos dele. Isso não é um desejo, é uma ordem. Devemos ter a mente do único ser humano perfeito que esteve sobre essa terra, a mente do Deus homem, Jesus Cristo. Tenham o mesmo pensamento que Cristo teve. A etimologia desta palavra, pensar. O primeiro sentido tem o seu nascedor do verbo latino pensare, que significa suspender, pendurar, se referindo aos pratos de uma balança, que nos deu por via popular a palavra pesar, pesos medidos. Daí provém pesar os prós e os contras. Ou seja, nós temos que avaliar, nós temos que ponderar, temos que examinar, meditar e refletir acerca de qualquer atitude ou palavra que venhamos a falar, atitude que venhamos a fazer. A própria forma culta já revela a palavra pensar, ou seja, uma disposição da nossa mente. Pensar. Também podemos correlacionar a expressão pensar em paralelo com as ações práticas a seguir. Primeiro, julgar retamente. Cristo Jesus, ele julgava retamente. Segundo, direcionar a mente para o que é verdadeiro.
Cristo sempre falava a verdade. Tanto é que ele sempre usava a expressão, na verdade, te digo. Terceiro, buscar perseverantemente aquilo que alegra o coração do Pai Celestial. Cristo sempre fazia o que agradava ao Pai. Cristo dizia, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então ele agradava o coração do Pai Celestial. Quarto lugar, exercitar a mente, isto é, nutrir ou alimentar-se diariamente com a palavra de Deus. Cristo, embora sendo Deus, ele se esvaziou da glória, ele se esvaziou. Mas como homem, ele também lia as Escrituras. Ele não leu o livro do profeta Isaías? Ele leu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, ele também se alimentava e se nutria com a palavra de Deus. Em quinto lugar, estar mentalmente disposto e determinado na direção que conduz à glória de Deus. Lembrem que o diabo tentou desviar Cristo do propósito principal, que era a glória de Deus, com várias tentações. E Cristo respondia sempre. E ele usava a Escritura. Ele dizia, está escrito. Está escrito. E sexto e último, interessar-se por ser semelhante a Cristo, ser do mesmo, nas atitudes de pensar, sentir e agir. Isso é se tornar semelhante a Cristo. Destacamos alguns versículos do Novo Testamento que descrevem ou dão a entender como deve ser a mente do cristão. Em cada um deles é mencionada a palavra mente ou são mencionadas as suas funções. Com base nesses versículos, podemos considerar 6 ações que descrevem o ideal de Deus para a condução das nossas vidas, por meio da instrumentalidade do Espírito Santo, que pela fé habita em cada discípulo de Jesus. Quando Jesus olha para a sua igreja, ele não vê simplesmente pessoas crentes. Ele olha para a sua igreja e vê discípulos. Discípulos e discípulas. Cristo também teve discípulos. Então o desejo de Cristo é ver em nós discípulos comprometidos com Ele e com a sua palavra. Agora nós vamos ver essas 6 características da mente de Cristo e que devemos buscar desenvolver essas características. Em primeiro lugar, uma mente viva. Quando colocamos a nossa mente na direção do Espírito, experimentamos a vida abundante que Cristo nos oferece. A mente que é viva escolhe o espiritual no lugar do que é carnal. Escolher o espiritual no lugar daquilo do que é carnal. Não é uma escolha fácil. Ninguém pense que é uma escolha fácil. Porque as questões que são carnais
elas sempre estarão diante dos nossos olhos. O tempo todo nós estamos cercados por tentações. Mas nós sempre temos que fazer a opção pelo que é espiritual, por aquilo que Deus se agrada. Então vejamos o que diz a palavra de Deus. Nós lemos em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 6, o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Focamos aqui a palavra vida, nesse verso. Mas a inclinação do Espírito é vida. É isso que nós devemos focar. Nós não podemos perder tempo com as questões desta vida. Eu lembro que o apóstolo Paulo, os irmãos já devem ter lido, que ele falando aos da igreja de Corinto, uma igreja muito abençoada, mas porém havia muitas contendas, divisões, muito falatório, muita coisa desagradável acontecia dentro da igreja de Corinto. Mas Paulo fala que se esperarmos somente de Cristo nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, quem espera somente nesta vida não está andando pelo Espírito, está andando pela carne. Porque essa vida pode nos oferecer muitas coisas boas e ruins. Mas quando nós andamos pelo Espírito, nós vamos buscar aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus se alegra, aquilo que são obras que vai nos conduzir para a vida, não para a morte. Outra tradução bíblica da King James, esse mesmo versículo diz assim: a mentalidade, olha só, a mentalidade da carne é morta. Olha que interessante. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Notaram a diferença? A inclinação, ela parte de uma disposição mental. Se a sua mente se inclinar para as coisas que são deste mundo, é o mesmo que a sua carne está pedindo, está gritando pelos prazeres, pelas riquezas, por tudo que este mundo pode te oferecer. Mas lembre-se, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar. É certo que nada trouxemos para esta vida, assim também como é certo que nada dela levaremos. Amém, igreja? Prosseguindo. Em segundo lugar, bem semelhante à primeira explanação que fizemos, ainda usando o versículo de número 8, ou versículo de número 6, Romanos 8, aí fala o seguinte: nós mostramos se estamos cultivando a mente de Cristo mediante as decisões que tomamos. Estamos no caminho da vida e paz, ou no caminho que aos nossos olhos parece direito, mas no final conduzirá para a morte? Eu deixo esse questionamento não só para a igreja, mas para mim também. Como o verso 6 fala, a nossa inclinação, ou seja, a nossa disposição da mente,
deve ser para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Em terceiro lugar, fala sobre uma mente perseverante. A distração é inimiga da concentração. A distração é inimiga da concentração. A nossa mente deve ser perseverante na finalidade, ou na fidelidade e submissão a servir a Cristo e obedecer a sua palavra. Note que o apóstolo Paulo vai declarar em 2 Coríntios 11, verso 3. Ele diz: mas temo que... Ele já começa a falar, já aqui expressando uma preocupação. Sabe, ele está também aqui chamando a atenção dos crentes, dos irmãos em Corinto. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Ele fala do perigo que nós estamos correndo em dar ouvidos a palavras, a insinuações, qualquer tipo de palavras que venham a torcer a verdade da palavra de Deus, semeando uma semente estranha no meio do povo de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso, com o que ouvimos. Já dizia um certo escritor que as janelas da alma são os olhos e os ouvidos, porque por aqui entra informação, Como você vai se defender disso? Mas quem tem a mente dirigida pelo Espírito vai saber discernir. Quando ouvir alguma palavra, alguma insinuação, algum convite indecente, vai saber frear na hora. Vai saber dizer não a qualquer convite, a qualquer apelo, a qualquer tentação. Vai saber dizer não. Paulo ele vai citar um fato ocorrido lá no Gênesis, da serpente que enganou Eva. Ora, por que ele ele traz isso à memória? Porque, meus irmãos, Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Ele continua atuando. Existe uma corrente religiosa que diz que o diabo está amarrado. Aonde ele está amarrado? Ele está solto, cumprindo o seu propósito maligno. E se nós não tomarmos cuidado, ele também pode atentar contra a nossa mente, se é que já não esteja atentando contra a nossa mente. Assim, os irmãos perceberem essa investida satânica, recorra ao nosso Senhor Jesus Cristo, urgentemente. Prosseguindo, em quarto lugar, uma mente submissa à vontade de Deus. O cristão submisso presta atenção a Cristo, a seus mandamentos, a sua pessoa,
e aos seus modos de agir. Paulo, ele fala em Filipenses de 1:4. Portanto, se há algum conforto em Cristo. Essa é uma atitude de Cristo. Cristo confortava os corações desanimados. Ele prossegue dizendo, se alguma consolação de amor, Cristo também consolava. Inúmeras vezes Cristo se deparava com uma pessoa ali entristecida e dizia, não chores. Não é verdade? Não chores. Não chores. O caso mais tremendo e emocionante aconteceu na vida de Marta e Maria. Ele dizendo, seu irmão há de ressuscitar. E ele consolou aquelas duas irmãs. Não só as duas irmãs, mas toda aquela multidão que lá estava, que conhecia a Lázaro. Ele prossegue dizendo, se alguma comunhão no Espírito. Comunhão, olha que coisa maravilhosa. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Cristo ele sempre promovia a comunhão. Ele tinha comunhão ali restrita com os seus 12 discípulos. Cristo fazia questão de estar reunidos com eles para ensiná-los, para abrir o entendimento deles, falando sobre a vontade de Deus. Cristo, ele é o nosso exemplo por excelência. Ele consegue, se alguns entranháveis afetos e compaixão. Aqui, ele demonstra, Cristo demonstra empatia. Cristo se aproximava da pessoa sofredora. Cristo se identificava com o sofrimento humano. Até hoje. Se nós pretendemos ser semelhança de Cristo, agir como Ele, sentir como Ele, agir como Ele, devemos ser também empáticos com os que sofrem. Ele prossegue. Paulo diz, completai o meu gozo, ou seja, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Eis aqui a palavra, humildade. Foi essa humildade que fez com que Deus descesse até nós. Porque Ele se identificou com o nosso destino terrível que teríamos se ainda permanecêssemos nas trevas, na cegueira do pecado. Ele continua dizendo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Aqui demonstra também que ele é uma pessoa que compartilhava o que tinha. Ele não é egoísta. Ele compartilhava o que tinha. Em quinto lugar, uma mente piedosa e humilde. Temor piedoso, temor carnal. O melhor entendimento da grandeza de Deus levará o cristão a fixar sua mente
ter uma melhor compreensão de si mesmo. O cristão humilde tem a segurança de entender sua posição sobre a grandeza de Deus. O cristão humilde não é um cristão arrogante, não é aquele que bate no peito e diz: eu sou filho do homem. Até aí não está dizendo nada, porque eu também sou filho do homem. Mas tem outros que dizem: eu sou filho de Deus, mas é arrogante. De que vai isso? Jesus não podia fazer isso também? Dizer: eu sou filho de Deus e ser arrogante? Não. Jesus declarava filho de Deus, porém humilde. Porém humilde. Nós lemos o seguinte na carta de Paulo a Tito, verso 15 e 16. Aqui Paulo está falando aqueles que deixam a humildade. Tá? Aqueles que deixam a humildade. Ao invés de ter temor piedoso, eles têm temor carnal. O temor carnal, tá? O temor carnal, a gente sabe que a Bíblia chama a carne de quê? Mentalidade, certo? É uma disposição da mente. Quando você age de acordo com a sua mentalidade voltada para as coisas desse mundo, são atitudes carnais. E a pessoa carnal, a pessoa que está aprisionada nas questões deste mundo, desta vida, elas não vão se submeter a Deus. Não irão se submeter a Deus. Por quê? Porque tem medo de abandonar os pecados que já estão acostumados a fazer. Não vou fazer. Vou deixar de fazer. Se eu me tornar crente, eu vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo, vou deixar de fazer aquilo outro. Eu não vou viver mais se eu me tornar crente. É verdade isso? Mas é a mentira que o diabo espalha. É a mentira que o diabo espalha. Se você se tornar crente, você não vai fazer mais isso, não vai fazer mais aquilo que tu gosta, não vai fazer. A Bíblia diz: podemos todas essas coisas. Porém, as coisas que agradam o Espírito de Deus. Certo? As coisas que agradam o Espírito de Deus. Se for agradar a minha própria carne, então estou totalmente fora. Fora do propósito de Deus. Então, Paulo, escrevendo a Tito, ele alerta Tito. Olha, Tito, para as pessoas puras, tudo é puro. Assim devemos ter esse olhar, né? Esse sentimento para com as coisas que estão ao nosso redor. Para as pessoas puras, tudo é puro. Ele diz, agora, uma oposição de pureza, ele fala agora da corrupção. Para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão. Olha, a razão é uma característica também da mente. Tá? Tanto a razão quanto a consciência. Duas palavras. Razão e consciência. A consciência deles estão pervertidas. Olha que coisa terrível. O campo de batalha na mente. Olha só. Esse é o terreno que Satanás quer trabalhar na mente. Nós temos que ter muito cuidado. Ele prossegue dizendo: eles afirmam, verso 16, eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. Será que os irmãos conhecem alguém assim? Que fala muito sobre Deus, sobre Cristo, mas na prática
demonstra totalmente o contrário. Os irmãos guardem aí no coração de vocês quem é essa pessoa. Mas, infelizmente, nós nos deparamos com pessoas assim. Que falam muito sobre Deus, sobre Jesus. Eu leio a Bíblia. Mas, na hora de botar ela em prática, nega tudo. É um verdadeiro mentiroso, porque nega tudo. Caminhando para o final, em sexto lugar, uma mente piedosa e humilde. Estou repetindo o que está aqui no meu slide, é o próximo. Em sexto lugar, uma mente sensível. O cristão deve cultivar uma mente sensível para ouvir a voz e sentir a presença de seu Senhor em todos os momentos de sua vida. Ter uma mente sensível. Sensível para compreender, sentir a presença de seu Senhor, de andar com Ele, de falar com Ele, de orar a Ele, de pedir a Ele. Uma mente sensível. O coração desejoso de se quebrantar na presença de Deus. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 24, Jesus já havia se apresentado aos seus discípulos ressurreto. Aí nós vamos notar que acontece algo tremendo enquanto Jesus estava ali em comunhão com eles. Começa dizendo, verso 43, Lucas 24, 43 a 47. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Jesus esclarece as Escrituras. Em seguida, Jesus lhes explica, ou seja, Jesus lhes explicou. São estas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário cumprir-se tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Abriu o entendimento, a mente. Abriu-lhes a mente para compreender as Escrituras. Ainda falta para o povo de Deus ter uma compreensão das Escrituras, ou seja, da palavra de Cristo. Porque se nós queremos ver transformação de vidas, então nós precisamos compreender a palavra de Cristo, a palavra de Deus, para poder ensiná-la com segurança e ensiná-la com autoridade, para que muitos alcancem também este entendimento. Ele prossegue, e lhes afirmou, está escrito, que Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Amém. Concluindo, Romanos 12, verso 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam os seus corpos em sacrifício vivo, santo
santa e agradável a Deus. Este é o culto racional desejo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, Ele não exigiu de nós nenhuma contrapartida. Ele se entregou por cada um de nós por amor. E o que Ele requer de nós? Senão, apenas que o amemos e sejamos obedientes à palavra. Trago este apelo do apóstolo Paulo para o final desta mensagem. Esperançoso que Deus, por meio do seu Espírito, faça uma verdadeira renovação